Senhor, Pai. Nessa manhã, Pai, queremos chegar de Paz do Senhor, irmãos. Amém? Vamos colocar de pé, para dar o início ao culto. Já tomamos um café gostoso, já conversamos, já compartilhamos, tivemos esse tempo juntos. Agora nós vamos ter um tempo de louvor, de adoração, adorando ao Senhor. Depois nós vamos adorar o Senhor com o nosso dízimo e as nossas ofertas. Depois vamos receber uma palavra da parte de Deus, alimento para a nossa vida. Que você não desperdice essa oportunidade que nós temos aqui hoje. Em muitos países, em muitos lugares, isso aqui não é possível e não se torna possível. Se reunir com os irmãos para tomar um café, para ouvir a palavra de Deus. Isso aqui é um privilégio para nós. Que você venha aproveitar esse privilégio que Deus nos deu. Amém? Você que é visitante aqui da igreja, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Falo em nome do meu pai, pastor Marcos, da minha mãe, pastora Ana. Todos vocês são bem-vindos. Amém? Vamos orar? Deus, nós agradecemos a Ti, papai, por mais uma manhã, mais um dia de vida, mais um dia onde podemos vir aqui à Tua casa adorar e engrandecer o Teu nome, Jesus. Muito obrigado, Pai, pelo Teu amor, pelo Teu carinho, pela Tua paz sobre nós, Deus. Pedimos agora, Espírito Santo, que o Senhor encha essa casa, encha esse lugar com a Tua presença, Pai. Que o Senhor venha se fazer presente no meio da nossa reunião, Pai. De nada vale, Jesus. De nada vale canções bonitas, de nada vale palavras bonitas, se não for para honrar e glorificar o Teu nome, Pai. Nós viemos aqui hoje, nessa manhã, buscar a Tua presença, Pai. Buscar o alimento para nossa alma, buscar a paz que nós precisamos, buscar a alegria que nos falta e entregar a Ti tudo aquilo que nós somos, Pai. Nessa manhã, nós abrimos o nosso coração como forma de gratidão a Ti, Senhor, dizendo que nada somos sem Ti, não podemos fazer nada sem o Senhor, Pai. Nos rendemos aos Teus pés, nos rendemos ao Teu amor e dizemos que somos dependentes de Ti, Pai. Estamos aqui nessa manhã agora, aguardando e cedendo, Pai, para entregar a Ti tudo que somos e temos e receber de Ti aquilo que o Senhor tenta nos dar, Pai. Por isso eu peço, Espírito Santo, enche-nos com a Tua glória, com o Teu poder, Pai. Se faça presente aqui neste lugar, Pai. Que o Teu nome seja glorificado nessa igreja, nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Deus cada vez mais, Senhor, que aquela pequena chama, Senhor, que seja transformando uma labareda, Senhor Jesus, através do Espírito Santo, que seja o Senhor, Pai, usando o pastor, Pai, em nome do Senhor Jesus, amém, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Sentai, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça, a misericórdia, a paz do nosso Senhor Jesus seja convosco. Amém. Amém? Graças a Deus. É com muito temor no meu coração que eu aceitei o convite do pastor Marcos para trazer a palavra, porque nós sabemos que é uma responsabilidade muito grande. Você ser responsável por funcionário de uma empresa, no qual você tem que pagar o salário todo mês, é uma coisa. Mas você ser responsável por almas, cada alma que se encontra através da palavra, para ser alcançada, para ser liberta, regenerada, resgatada, é uma responsabilidade muito grande. Porque ai de mim se eu pregar algo que não seja do coração de Deus. Se eu pregar algo que seja da minha carne, ai de mim. Então, é com muito temor e tremor que eu peço que o Espírito Santo, Ele venha nos trazer aquilo que Deus tem preparado
nesta manhã. Até porque eu não conheço a vida pessoal de cada um, muito pouco. Mas Deus, Ele conhece, Ele sonda, Ele esquadrinha nossos corações. Ele sabe a aflição de cada coração, a necessidade. Então, é Ele quem deve ministrar na boca do céu nesta manhã. Glória a Deus. E eu peço, nesse momento de comunhão com a palavra, que se você tiver com o celular ligado, se você puder deixar no silencioso, né, para que nada atrapalhe essa comunhão na palavra, porque em Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir, pela palavra de Deus, pela palavra de Cristo. E esse é o momento em que o Espírito Santo ele responde às nossas orações também. Porque muitas vezes você tem clamado, você tem pedido a Deus, e esse é o momento que Ele vai trazer a resposta para os nossos corações. Ele vai trazer a força, o poder, a autoridade sobre tudo aquilo que aflige as nossas almas. Glória a Deus. Amados, antes da ministração, eu gostaria de fazer uma pergunta, inclusive para mim mesmo, porque eu também sou ouvinte, porque eu também sou pecador, e eu preciso desse alimento tão precioso do céu. Essa é uma pergunta chamada pergunta retórica. O que é uma pergunta retórica? Que ela não tem a intenção de trazer de você uma resposta para mim, mas fazer com que cada um de nós venha a refletir sobre a questão. A pergunta é: você tem certeza da sua salvação? Se o Senhor Jesus, Ele retorna hoje para buscar a sua igreja, ou se nós viermos a óbito, nesse instante, como está o seu coração diante de Deus? Como está o meu coração diante de Deus? Será que ele está como o coração de Marta? Ou como o coração de Maria? O que é o coração de Marta? O coração de Marta, muito preocupado em resolver as coisas do mundo. Deus não está dizendo que você não deve se preocupar, muito pelo contrário, mas você não pode fazer das coisas do mundo a base, o fundamento da sua vida. O fundamento da nossa vida é Cristo. É Ele que nos sustenta, nos dá a direção. Então Marta fazia do mundo o fundamento da sua vida. Maria, por sua vez, se quedava ou ficava aos pés de Jesus, aproveitando a oportunidade do Mestre estar ali, dentro da sua casa, dentro da sua residência. Quem acredita que Jesus está dentro da sua casa? Você crê? Glória a Deus. Ele está lá o tempo todo. E muitas vezes nós deixamos de perceber, sabe por quê? Porque deixamos os problemas acima da misericórdia de Deus em nossas vidas. Então nós esquecemos que o Senhor habita, além de habitar dentro de nós, Ele habita também no nosso lar. Glória a Deus. Nós não podemos esquecer isso. E sobre a questão, você está salvo? Por que eu faço essa pergunta? Porque nós temos que saber o porquê fomos salvos. Pastor, depois que eu comecei a frequentar a igreja, eu até parei de fumar, eu parei de beber, eu parei de mentir, eu abandonei muitas coisas. Eu digo para você, você pode abandonar todos os seus defeitos que havia no mundo, todos os seus vícios, mas se você não nascer no Espírito Santo, você não pode ser salvo. O que é nascer do Espírito Santo? É o novo nascimento, em que você não tenta se salvar, porque ninguém pode se salvar. Se você apostar as suas forças, as suas fichas em fazer o bem, você não vai se salvar. Mas se você colocar a sua esperança nos méritos de Cristo, isso, você será salvo. Sabe por quê? Somente Jesus Cristo cumpriu toda a lei. E se Ele cumpriu toda a lei,
E Ele habita em cada um de nós. Quando Deus Pai olha para a nossa vida, Ele vê Jesus. Então Ele vê uma ovelha resgatada pelo sangue do Cordeiro. Então não aposte a sua salvação nos seus méritos, na sua força, no que você deixou de fazer, ou no que você tem feito, mas deposite nos méritos de Cristo lá na cruz. Aí sim, nós poderemos ser verdadeiramente salvos. Nós vamos lutar com as armas que vencem o inimigo, não com a força do nosso braço, que é limitada, mas com a força que vem do alto, que Deus nos concede através de Cristo. Glória a Deus. Então nós entendemos melhor, amados irmãos, como que funciona a salvação. Nós temos que entender o que aconteceu lá atrás. Lá no jardim do Éden, que também quer dizer paraíso, onde o pecado entrou no mundo através da desobediência de Adão e Eva. O pastor pregou no domingo passado, Gênesis 3, que fala que Eva deu ouvidos à voz da serpente. O diabo entrou na serpente e usou Eva. Eva deu ouvidos. Eva foi no assunto da serpente. Ela poderia ter: serpente, arreda, sai de perto de mim. Não, mas ela deu ouvidos à serpente. E a serpente, por sua vez, injetou nela o veneno mortal do pecado. Juntamente com o pecado entrou a morte. E nós herdamos essa morte através do pecado de Adão e de Eva. Pastor, mas o que eu tenho a ver com Adão? Vamos deixar ele para lá. O que tem a ver? Nós herdamos o pecado de Adão. Só que Deus, pela sua justiça, Ele juntamente com o pecado, vamos colocar o pecado como uma enfermidade, Ele também dá um antídoto. Esse antídoto chama-se o sangue de Jesus Cristo. Oh, glória a Deus. Então, meus amados irmãos, Deus seria injusto se juntamente com a enfermidade, que é o pecado, Ele não promovesse, Ele não colocasse nas nossas mãos, à nossa disposição, o antídoto, a cura, é o sangue de Jesus. Então aqui nós temos a enfermidade, que é o pecado, e aqui nós temos a cura, que é o sangue de Jesus. Eu posso ou não receber a cura, depende de cada um de nós. Está ao alcance de todos nós. A Bíblia diz que enquanto a vida é esperança, mais vale um cão vivo do que um leão. Nós sabemos que o leão é considerado o rei dos animais, mas diante de um cão vivo, um leão morto, ele não pode fazer nada. Então, se você está respirando hoje, há uma chance para você de se reconciliar, de ter comunhão com Cristo, reconhecendo que o sangue vertido é a cura da nossa alma, da nossa família, de todos os nossos problemas. Glória a Deus. Então a cura está disponível para cada um de nós, no tempo, no dia que se chama hoje. Hoje. Nós sabemos, amados irmãos, que cada um tem o seu problema. Cada um carrega a sua cruz. Será que Jesus sabe dos nossos problemas? Será que o Espírito Santo sabe dos nossos problemas? Até mais do que nós. Até mais do que nós. E por que esses problemas não são resolvidos? O que está acontecendo? Muitas vezes Ele permite o problema, porque se não permitisse, muitas pessoas não estariam aqui hoje, não seriam salvas e poderiam ter morrido nos seus delitos, nos seus pecados. Mas tão grande a misericórdia de Deus, que Ele permite muitas situações adversas, contrárias, para que nós venhamos a buscá-lo e encontrá-lo.
Glória a Deus. Amém? Graças a Deus. Então, amados irmãos, nós já sabemos que o que aconteceu lá atrás, lá no Jardim do Éden, e como nós podemos curar essa ferida que nós herdamos lá no princípio, é pelo sangue de Jesus, o sangue precioso. Pastor, mas as pessoas que morreram entre a época de Adão e Eva e entre Jesus, como que elas foram salvas se não tinha o sangue de Jesus? Já disse. Aliás, quando Adão e Eva eles pecaram, o Senhor Deus, ele sacrificou um animal, e com a pele daquele animal cobriu a nudez de Adão e Eva, a nudez do pecado. Então já apontava para Jesus, desde aquele primeiro sacrifício daquele animal, que o próprio Deus, ele tirou a vida para resgatar o pecado de Adão e Eva, cobrindo a nudez deles. E assim sucessivamente, até a vida de Jesus, quando o sacrifício, o sangue de animais, ele cobriram os seus pecados. O sacrifício que existia no Velho Testamento, eles cobriram os pecados do sacerdote e do povo. Amém? Glória a Deus. Amém. Eles apontavam para o sacrifício perfeito que viria na cruz, através de Jesus Cristo, o Cordeiro perfeito, o Cordeiro que conseguiu cumprir toda a lei, mesmo estando encarnado como nós estamos hoje. Então, se o Cordeiro de Deus, que é perfeito, cumpriu toda a lei, ele pode todas as coisas, por que eu vou apostar as minhas fichas na força do meu braço e não no Todo-Poderoso, no qual não existe barreira, não existe tempo, ele não está sujeito ao tempo, não está sujeito a ambiente físico, não, ele é atemporal, ele não está preso ao tempo, ele pode todas as coisas. Ao mesmo tempo que ele está aqui ouvindo o seu coração, ele está ouvindo o coração de um irmão lá na China, lá na Bahia, lá nos Estados Unidos, e assim por diante. Então deposite no Senhor Jesus a sua esperança, a minha esperança. Enquanto eu tentar vencer com a força do meu braço, eu só vou perder. E a nossa vida é tão curta, ela é tão passageira, é como um sopro. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amados, vamos abrir a Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, um capítulo bem conhecido, em nome do Senhor Jesus. Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 8. O que é uma epístola? Epístola seria, meus irmãos, uma carta direcionada a uma comunidade. A carta seria direcionada mais para uma única pessoa, mais particular. Mas a epístola era para uma comunidade. E essa epístola hoje está sendo dirigida para a igreja evangélica de Talvez. Glória a Deus, para todos nós. Essa epístola de Paulo, ele dirigiu para um povo predominantemente, ou seja, na sua maioria, gentil. O que é um gentil? Gentil é aquele que não tem descendência de judeu. Nós somos gentios, porque não temos descendência direta de judeu. Amém? Glória a Deus. Todos encontrar Romanos capítulo 8, a partir do verso 1, em nome do Senhor Jesus. Se você não tem a Bíblia, se você não trouxe, pode acompanhar aqui também, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora, pois, já nenhuma condenação há
para os que estão em Cristo Jesus. O que é uma condenação? Condenação, mas uma sentença. E a Bíblia trata da sentença da segunda morte. O que vem a ser a segunda morte? A primeira morte, meus amados, é quando nós padecemos na carne, quando a nossa matéria ela fica sem o nosso espírito. Essa é a primeira morte. A segunda morte é a morte, vamos colocar assim, mais cruel. É a morte definitiva. A morte em que não tem mais retorno. A morte em que o tormento será eterno. Eu pergunto para o irmão Osmar, eterno dura quantos anos? Eternidade. Eternidade não tem? Tormento eterno. Mas espera aí. Mas Jesus, ele deu, Deus, ele deu um antídoto, que é o sangue de Jesus. O sacrifício de Jesus. Está aqui, Osmar. Está aqui, ó. Está aqui, igreja. Está aqui, Márcio. O antídoto da cura. O sangue de Jesus, você quer? Hoje. Não tem outra coisa para fazer hoje. Deixa para outro dia. Hoje está chovendo, hoje está muito frio. Deixa para outro dia. Mas está aqui. Mas eu não. Hoje não, deixa eu para frente. Quando eu sentir no meu coração, aí eu vou. Aí eu me entrego. Aí eu busco o Jesus. Você está entendendo como é que funciona? Deus, ele não manda ninguém para o inferno, igreja. Essa é uma decisão de cada um de nós. Deus não tem prazer. Aliás, a Bíblia diz que o inferno foi criado para Satanás e seus anjos. E aquele que é rebelde à palavra, aquele que não busca comunhão com Deus, ele está afadado, ele está buscando a morte eterna, a segunda morte. Sendo que Jesus, o seu sangue, propõe a vida eterna. Sem falar na paz que a presença de Deus nos proporciona. Nos proporciona. Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Pastor, o que é estar em Cristo Jesus? É vir na igreja, não perder nenhum culto, é orar 3 vezes por dia, é ler a Bíblia diariamente? A resposta está no versículo 2. Diz assim: porque a lei do Espírito da vida, talvez em outras versões, a sua versão seja um pouco diferente, mas o contexto, o significado é o mesmo. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, em quem? Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Esse te livrou, ele tem a ver com libertação, ele tem a ver com resgate. Quem que sabe o que é um resgate? Resgate, amém, é quando se paga um preço por algo, aí você resgata. Quando a pessoa é sequestrada, o que os ladrões querem? Resgate. Quando o pecado entrou no mundo, o que Deus lhe pediu? Através do sangue de Jesus, resgate. Então, no sangue de Cristo, nós somos resgatados. Amém. No sangue de Jesus, nós somos comprados. Aleluia. E é muito terrível pensar que tem pessoas que rejeitam o sangue de Jesus, não declaradamente com suas palavras, mas com suas atitudes. Quando fazem do pecado o seu prazer, quando fazem de momentos na carne o seu prazer, e não na presença do Altíssimo. Então, em atitudes, nós mostramos mais o nosso coração do que em palavras. Amém? Eu posso, por exemplo, não falar para minha esposa que eu amo ela, mas o cuidado, o carinho que eu tenho com ela mostra o que eu sinto por ela. E também o contrário, eu posso falar todos os dias para minha esposa, de manhã, à tarde, à noite: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Mas eu não sou companheiro dela,
Eu não toco ninguém matar ela. Se viram. Então, as palavras, elas podem dizer uma coisa, mas as nossas atitudes, os nossos atos, eles mostram quem nós somos, o que está em nosso coração. Quando a Bíblia diz que pelo fruto conhecereis a árvore, é justamente isso, amados. Eu posso usar gravata, terno, eu posso usar um terno de R$1.000, eu posso usar um sapato de R$1.000, eu posso ter uma aparência de crente, de cristão, mas se eu não tiver o caráter de Jesus, isso é farisaísmo, é religiosidade. Glória a Deus. Prosseguindo aqui, amados. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. O que é a lei? Leis são mandamentos. Leis são regras. E aqui está fazendo uma diferenciação, porque aqueles que estão debaixo da lei, eles querem se salvar a si mesmo pela sua força, pelo seu conhecimento. E aqueles que estão debaixo do Espírito, da lei do Espírito, eles permitem que o próprio Deus, na pessoa do Senhor Jesus, os salve. Então mostra que pela lei, aqui ó, que pela lei do pecado nós morremos em Cristo, e pela lei do Espírito nós vivemos em Cristo. Glória a Deus. É interessante aqui no final do verso 2: te livrou ou te libertou da lei do pecado e da morte. Nessa sequência, primeiro o pecado, depois a morte. Amém? Glória a Deus. Continuando aqui, amados, no verso 3: porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Aqui está se referindo muito ao livro de Isaías 53. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas o castigo que nos traz a paz, que nos traz o quê? Estava sobre ele, e sob as suas pisaduras nós fomos aleluia. O castigo que nos traz a paz. Igreja, que castigo é esse? O castigo que Cristo recebeu desde quando Ele começou a pregar o reino da salvação. Desde a zombaria, desde as chicotadas, o escárnio, as bofetadas, os hematomas, que são pisaduras também, os traumas que Ele sofreu. Mas o maior deles nós entendemos que foi a separação de Deus no momento que Ele recebeu o meu e o vosso pecado. Porque Deus é santo, santo, santo. Deus não compactua com o pecado. Quando Jesus foi naquela cruz, Ele recebeu todos os pecados do mundo, até por aqueles que ainda vão receber Jesus. Então o Pai se separou. Prova disso é quando Jesus diz: Eli, Eli, lama sabachthani, ou lema sabachthani, ou Eloi, Eloi, depende da versão. Deus meu, por que me desamparaste? Eu creio que não foi quando Jesus recebeu uma coroa de espinhos. Eu creio que não foi quando Ele recebeu chibatadas, quando perfuraram as mãos dele, quando perfuraram os pés dele. Eu não creio que foi nessa hora que Ele mais sofreu. Quando o Pai se separou para que Ele recebesse o meu e seu pecado naquela cruz. E vocês podem acreditar que existem pessoas que rejeitam o sangue de Jesus?
Eu não estou dizendo em palavras, porque eu creio que você não vai encontrar pessoas que rejeitam Jesus em palavras, é muito difícil, mas em suas atitudes, em nossas atitudes. Em nossas atitudes, nós podemos rejeitar Jesus, ou em nossas atitudes, nós podemos rejeitar a esposa, o marido, os filhos rejeitarem os pais. Em atitudes, talvez não em palavras, mas em atitudes, porque contra fato não existe argumento. Glória a Deus. Aqui, amados, em nome de Jesus. Condenou Deus na carne do pecado, verso 4 agora, a fim de que o preceito da lei se cumprisse, ou em outras versões, a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E o que é andar na carne? O que é andar no Espírito? Vou provar para você que a nossa inclinação é para a carne. Na verdade, para alguns eu não preciso provar, mas para alguns talvez que não tenham muito conhecimento dessa diferença. Aqueles que andam na carne e aqueles que andam no Espírito. Eu estava até perguntando para o nosso funcionário a opinião dele. Por que quando alguém tem um surto psicótico, ele não surta e começa a fazer o bem? Ele não surta e começa a ajudar o necessitado. Ele não surta e começa a dar uma cesta básica. Ele não surta e vai pedir perdão. Está certo com descontrole psicótico. Amém? Mas a inclinação é para fazer o mal. Quem está entendendo? Diga glória a Deus. A inclinação é para fazer o mal. Por que as pessoas conseguem ficar 1 hora, 2 horas, 3 horas ou mais horas navegando na internet e não conseguem ficar 5 minutos lendo a Bíblia? Por quê? Alguém pode me explicar? Por que a pessoa ela vai para o bar e volta de madrugada? Mas quando vem na igreja não tem hora de terminar o culto. Por quê? Vamos para o aniversário? Opa, é nós. Vamos para o culto? Deixa eu ver se eu tenho compromisso hoje. A carne, perdão, o ser humano ele se inclina para a carne. O ser humano se inclina para o pecado dele. E quem sabe qual é o antídoto? Porque o pecado ele gera a morte, mas não é a morte física, é a morte espiritual, a morte eterna. E o antídoto é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, meus amados, a nossa carne se inclina para o pecado. Pastor, o senhor falou a diferença, o senhor mostrou a consequência. E o que eu faço para vencer o pecado, para vencer a carne? Pastor, posso usar o senhor um pouquinho? Posso usar o senhor um pouquinho? Ah, não posso te usar um pouquinho? Só um pouquinho. Só um pouquinho. Não vou usar muito, não. Você fica de pé. Só vou fazer um figurativo, tá? Uma simbologia. Nós temos aqui nosso corpo, nós temos aqui o espírito, nós temos aqui a nossa carne. Amém? E aí, eu dou pro espírito, Bíblia, ó, 2, 3 horas examinando as escrituras. Amém? Tem as orações, faço as orações. E aqui na minha carne, eu não invisto nada. Eu deixo ela passando fome. Eu não invisto nada. Então o espírito tem se torna mais forte. Glória a Deus. Agora, eu começo a alimentar mais a carne. Eu participo das coisas mundanas. O que é coisa mundana? Aquilo que não agrada a Deus. Aquilo que não agrada a Deus. Então eu navego lá 3, 4 horas lá no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Não medito uma palavra, a minha carne está ficando mais forte. Eu estou esquecendo do espírito. O espírito está definhando, está ficando fraquinho. Está ficando fraquinho, está murchando. Está murchando. O que vai acontecer se eu invisto mais na carne? Deus abençoe.
se visto mais na carne, ela se torna mais forte. E se ela se torna mais forte, nós não falamos lá que em Isaías 53, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele quem? Então, se eu estou alimentando mais as coisas da carne, eu não tenho Jesus comigo, eu tenho as coisas da carne. Então, Jesus na minha vida fica fraco, porque eu não estou me enchendo da presença dele, através do Espírito Santo. E aí, se eu não tenho Jesus, eu não tenho paz. Por que muitas pessoas estão dentro da igreja, tem religião, tem até um título na igreja e não tem paz? Porque ele não encontrou Jesus ainda. Ele só tem uma religião, ele só tem um título, ele tem carteirinha de membro, ele conhece o salmo do pastor, mas não conhece o pastor do salmo. Então, meus irmãos, por que a palavra ela é viva? Porque ela tem o poder de trazer a vida àquilo que está morto. Ela traz a vida, meus irmãos. E ela incomoda muita gente. A verdade incomoda, sabia? Porque a verdade vem contra a nossa natureza pecaminosa, que é a carne. Por isso que incomoda tanto. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, ficou fraquinho, pastor. Glória a Deus, igreja! Aleluia, aleluia! Pastor, eu pensei que você ia falar só de bênção, chuva de bênção, chuva de bênção. Mas só está falando coisas que eu não, o Espírito Santo. Você lembra que no começo eu pedi o Espírito Santo para que tomasse a minha boca? Para que não seja carne, mas espírito. Eu vou dizer para você, se você recebe profecia que não seja no trono de Deus, essa profecia na sua vida, na sua emoção de momento, você sai da porta ali, ó, acabou, você esquece. Mas se a profecia vem do trono de Deus, você guarda no seu coração, você se sente fortalecido, você se sente alimentado. Glória a Deus. Então, se nós alimentamos mais a carne do que o espírito, eu não vou ter paz mesmo, porque eu não tenho o príncipe da paz. Ou será que você imagina, igreja? Imagina o Senhor Jesus num baile com forró. Jesus lá. Meus irmãos, né? Então nós temos que viver, estar em ambientes onde Jesus ele estaria. Você imagina o Senhor Jesus ele no boteco tomando uma geladinha? Você consegue imaginar o Senhor Jesus no boteco tomando uma geladinha? Não. Então ali não é o lugar onde o cristão deve estar. Você já imaginou o Senhor Jesus ele mentiu? Você consegue imaginar? É impossível. Você quer ter paz? Você quer a vida eterna? Então se pareça com Jesus. Se pareça com Jesus. Tem tantas pessoas que pedem oração, irmãos. É a realidade. Tantas pessoas que pedem oração há tantos anos. Nós oramos sim, com todo o nosso amor, nosso coração. Mas a pessoa ela não toma uma decisão na vida dela. Ela fica dividida entre a igreja e o mundo, as coisas do mundo. Ela não vai encontrar paz. A gente pode orar, a gente pode fazer uma campanha de um ano orando de madrugada. Não vai adiantar nada. Prova disso é Judas Iscariotes. Ele andou com Jesus. Ele viu milagres. Ele ouviu sermões da boca de Jesus. Ele não se converteu. Eu pergunto para vocês, igreja, o problema estava no sermão de Jesus? O problema estava na unção de Jesus? O problema foi no coração de Judas. Assim como estava no coração de Lucifer quando estava no céu, na melhor companhia, no melhor lugar, ele não estava satisfeito. Você pode estar na igreja evangélica de Itaúna do Sul, um ambiente simples, um ambiente familiar, e você pode receber a salvação através da palavra. Amém. Assim como você pode estar no templo de Salomão, suntuoso, cujas luminárias são todas automáticas, e não ser salvo. Vai depender do estado do seu coração.
da disposição do seu coração. Você pode ofertar R$1 milhão, mas se a sua oferta for para mostrar para os homens que você tem dinheiro, é em vão. Você pode ofertar 5 centavos, mas se for de todo o seu coração, com todo o seu amor, isso vai agradar a Deus. Então a intenção, amados, do nosso coração é que vale. Assim como o irmão BCK, pastor BCK falou aqui, profecia. Eu recebo. Profecia. Então, assim como ele disse, é pela intenção do coração. Eu já vejo o irmão BCK como pastor, porque ele tem ministério de pastor. Ele não tem um título de pastor, ele tem um ministério de pastor. Por quê? Ele cuida das ovelhas. Ele cuida das ovelhas, mais do que muitos pastores. Não estou querendo puxar sardinha do seu lado, não, mas é realidade. Até já comentei com o pastor, eu fico impressionado do amor que muitos aqui dentro têm pelas almas. Fazem pela obra, fazem por Jesus, pelo reino de Deus. Por isso se chama corpo de Cristo, igreja. Corpo de Cristo, um corpo, ó. Você tem 2 mãos, tá vendo? Ou tem gente que tem mais? Não, 2, né? Cada um tem 2, amém. Se cortar uma faz falta, apesar de você ter 2, não é verdade? O corpo de Cristo somos cada um de nós assim. Cada um é diferente um do outro. Tem até japonês aqui, né? Tem até japonês. Mas soma com o corpo de Cristo. Glória a Deus. Soma com o corpo de Cristo. Aleluia. Vamos em frente, então, irmãos, em nome de Jesus. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o Espírito para a vida e vida eterna. Na minha versão, para a vida e paz. Deixa eu fazer uma pergunta redundante para a igreja. Quem quer ter vida e paz? Só Regina? Só? Não? A minha e o resto quer. Eu quero ter vida e paz todos os dias. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, se você quer ter vida e paz, então você tem que se inclinar para o Espírito. Você tem que investir no Espírito. Assim como foi simbolizado aqui o pastor Marcos, Espírito e o Adão carne. É só simbologia, Adão. Tá? Então, investindo mais no Espírito, você vai ter mais comunhão com Deus. Você vai ter mais proximidade com Deus. Invista no Espírito. E é interessante, meus amados irmãos, quando a pessoa começa na academia, faz física, não fica bombadão? Quando você exercita na Bíblia, você fica forte. Você fica preparado para as batalhas, espiritualmente falando. E agora essa pessoa deixa de comer, de se alimentar, ela começa a mostrar, atrofiar. Semelhantemente na palavra. Se eu não me alimento na palavra, como está sendo agora a palavra ministrada, se eu não examino as escrituras, a minha fé começa a definhar como um músculo que não é utilizado. Glória a Deus. Agora que nós sabemos disso, alguns talvez não sabiam, agora você não tem pretexto para falar que você não tem paz, porque a paz está ao alcance de cada um de nós. Você só não agarra se você não quiser. Glória a Deus. E qual é o antídoto? Qual que é a cura para a enfermidade da alma? Quem sabe? Estamos falando desde o começo. Qual que é a cura para a enfermidade da alma? O Senhor Jesus. Glória a Deus. O Senhor Jesus, Ele está aqui nessa casa de oração, nesse momento. O Senhor Jesus está aqui? Mas Ele só vai entrar na sua vida se você permitir. Diferentemente do diabo. Ele já chega chutando o pau da barraca. O Senhor Jesus. E jamais entraria na sua casa sem antes. Pastor Marcos, eu posso entrar na sua casa? Amém. Adão, eu posso entrar na sua casa? Moça, eu posso entrar na sua casa? Glória a Deus.
ele vai pedir: eu posso fazer parte da sua vida? O diabo já chega, derrubando tudo. Sabe por quê? Ele veio para roubar, matar e destruir. E ele é profissional de fazer isso. Ele começa a colocar divisão no casamento. Ele começa a apontar os defeitos do seu cônjuge. E faz você perder a noção que quando você se casou, você não casou para ser feliz. Você casou para fazer a esposa feliz. Assim como a esposa ela casou com você para fazer você feliz. Mas se você pensou em casar para ser feliz, você não entendeu o casamento. Você acha que Jesus ele veio aqui encarnado para ser servido ou para servir? Jesus veio para servir. E você quer ser servido, meu irmão? Misericórdia. Misericórdia. O Rei dos Reis, que nasceu na manjedoura, que chegou em Jerusalém montado no jumentinho, ele veio para servir. Você quer ser servido? Leia mais a Bíblia. Se alimente da verdade libertadora. O mundo tem um monte de fake news, tem muita mentira. Conhecereis a verdade vos libertará. O meu povo sofre porque falta o conhecimento. Você está sofrendo? Adquire conhecimento. Está aqui, ó. Está à disposição de todos. Tem alguém que não tem Bíblia? Se você não tem, né, pastor, nós temos Bíblia, então você pode no final pedir, pastor, é providenciar, mas você não pode ficar sem conhecimento. Isso deixa você aleijado no sentido espiritual. Amém? O conhecimento te liberta, o conhecimento te empodera, o conhecimento te dá autoridade, te dá poder de filho. João capítulo 1. Verso 54. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Mas além de Deus me adotar como filho, eu recebo poder. Recebe poder contra o pecado, poder contra a aflição, contra a enfermidade, contra o desespero, poder contra tudo aquilo que te faz sofrer. Aleluia. Glória a Deus. Você recebe a paternidade de Deus, você recebe Jesus como irmão, você recebe Espírito Santo como consolador, e ainda recebe poder para falar não no pecado, não contra a carne. Eu sirvo a Jesus. A minha vida pertence a Cristo. Eu já morri para o mundo e agora vivo para a glória de Deus. Aleluia. Amados, eu vou falar isso aqui para a glória de Deus. A minha vida mudou muito espiritualmente falando quando eu fiz uma aliança com Deus da seguinte forma: Senhor Jesus, se for para me desviar dos teus caminhos, Senhor, tira a minha vida com isso. Eu não quero te envergonhar e te colocar na cruz de novo por causa dos meus erros. Então, Senhor Jesus, se for para me desviar dos teus caminhos, perder a salvação, tira a minha vida primeiro. Eu fiz essa aliança com Deus, porque com Deus existe meio termo. Você quando faz um juramento para a esposa, para o marido, você não quer o marido pela metade, você não quer a esposa pela metade. Você não quer dividir sua esposa com outro homem. O homem não quer dividir a esposa com outro homem. Você quer totalmente. E você acha que Deus quer dividir você com um? Não, meu irmão. Se lance de corpo, alma e espírito. Ou seja, totalmente se lance. Tenha luz em você, tenha luz própria. Não fica passando, entra ano, sai ano, você está tentando pegar uma chamazinha do irmão, não. Você tem capacidade de ter luz própria. Jesus ele disse para a mulher samaritana: aquele que beber da mão que eu lhe der,
do seu interior fluirão rios de água viva, fontes de água viva. Você terá dentro de si um manancial. Jesus estava se referindo ao Espírito Santo. E vou ter alimento para a minha fé. E vou ter alimento para todos quantos Deus mandar ao meu encontro. Glória a Deus. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Verso 7. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Aqui a inimizade foi colocada, como nós mencionamos no início da ministração, lá no Jardim do Éden. Então, quando o homem pecou, sendo Deus 3 vezes santo, que é o atributo de Deus, não é uma característica de Deus, é o atributo, porque só tem um atributo de Deus que se repete 3 vezes, que é a sua santidade. A sua santidade é inatingível, é incompreensível para os padrões humanos. Então, quando o homem e a mulher pecou lá no Jardim do Éden, foi colocado uma inimizade, porque o pecado entrou. E Deus, sendo santo, Ele não compactua com o pecado. Glória a Deus. Não compactua com o pecado. Então, essa inimizade, ela foi consolidada lá no Jardim do Éden. Mas em Cristo, essa inimizade é desfeita. E quando recebemos Cristo como Senhor e Salvador, nós passamos a ser amigos de Deus. Uma coisa é você ser amigo do prefeito Gilson, do presidente Bolsonaro, do presidente Lula. Outra coisa é você ser amigo de Deus. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Você passa a ser amigo do Todo-Poderoso. Aquele que morreu e ressuscitou no terceiro dia. Será que o Lula, se ele morrer, ele ressuscita sozinho por ele mesmo? Tem esse poder? O Bolsonaro tem esse poder? Jesus tem. E todos que com ele morrerem pela simbologia do batismo, juntamente com ele serão ressuscitados. Aleluia. Aleluia. Alguém consegue dar glória a Deus? Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Continuando aqui, amados. Verso 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Nós já explicamos aqui a diferença entre carne e espírito, amém? Verso 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no espírito. Se, olha aqui, ó, o condicional. Se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se eu plantar um pé de melancia, eu vou colher o quê? Para colher melancia. Não é pepino, não? E se Jesus está na minha vida, eu produzo frutos de quem? Se Jesus está na minha vida, eu produzo frutos de quem? Jesus, Deus. Essa matemática é fácil, né, pastor? Se eu não estou produzindo fruto de Jesus, ele então não está na minha vida. E o que eu tenho que fazer? Procurar. Tenho que buscar, tenho que procurar. Eu tenho que me encontrar com Jesus. A partir do momento que eu encontro com Jesus, eu passo a habitar nele, ele habitar em mim, porque a Bíblia diz que quando nós estamos em Cristo, nós somos um só Espírito com ele. Você já pensou ser um só Espírito com o Rei da Glória? Com o Rei da Glória. Talvez a pessoa não tenha muita sensibilidade para essa pergunta, porque talvez tenha pessoas que talvez ele vê uma planta, ele vê uma flor, já não tem mais prazer de admirar aquela planta. Às vezes a pessoa não tem mais prazer de admirar um passarinho que canta lá no fio do poste. Ela já perdeu essa sensibilidade, porque os problemas se tornaram tão grandes na vida dela, se tornaram senhor da vida dela, que ela não consegue nem enxergar a esposa maravilhosa que tem, os filhos abençoados que tem. Ela está tão cega nos problemas. Em 2 Pedro nos diz, 2 Pedro capítulo 2, se não me engano, tudo aquele pelo qual eu sou vencido
eu me torno escravo dele. Quem tem vencido na sua vida são os problemas? São as dificuldades? É o vício, a mentira, a pornografia? Ou é Jesus que tem vencido na sua vida? Se é Jesus quem tem vencido na minha vida, eu começo a produzir fruto de Jesus. Gálatas 5:22. O fruto do Espírito. E é interessante que não menciona o fruto no plural, sendo que são 9 frutos. Mas o título é O Fruto do Espírito. Sabe por quê? Porque o mesmo que produz um, produz os outros 8. Então é o fruto. Eu não posso produzir um ou menos de frutos e produzir os demais na totalidade se Cristo, a pessoa do Espírito Santo, não estiver em mim. Glória a Deus. Então eu produzo todos os frutos ou eu não sou de Jesus. Pastor, eu produzo um ou outro. Eu tenho mansidão, mas não tenho domínio próprio. Eu tenho paz, mas eu não tenho amor. Então Cristo, ele não vai ficar pela metade na sua vida. Ou ele é ou ele não é. Quem já ouviu falar? Sim, sim, não, não. O que passa disso vem do maligno. 2 pesos, 2 medidas, uma e outra são abomináveis ao Senhor. Glória a Deus. Então a balança tem que ser certa. Ou eu sou de Cristo, ou eu sou do mundo. Quem que gosta de pessoas falsas? Quem que gosta de pessoas falsas? Ninguém gosta. Misericórdia. Todo mundo gosta de pessoas honestas e verdadeiras. E você acha que Jesus ele gosta de pessoas falsas? Então, o que acontece? Ele quer você, ele me quer na totalidade, integralmente, não pela metade. Entregue-se de corpo, alma e espírito. Glória a Deus. Amém? Se porém Cristo, verso 10, se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará, ou seja, vai trazer vida, vai animar também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Glória a Deus. Amados, essa palavra ela dá uma noção dos princípios básicos da salvação. Então essa epístola de Paulo aos Romanos, ela leva para os gentios e hoje traz aqui para a igreja os princípios básicos de como alcançar a salvação através de Jesus. Porque muitas pessoas talvez ainda não tinham tido esse entendimento profundo. Apesar de ser princípios básicos, são profundos. Por quê? Esses princípios básicos podem transformar a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração em relação a Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. A igreja não fala, aquilo que você fala. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero aqui chamar à frente você que essa palavra falou no seu coração. A palavra, ela falou contigo nessa manhã, ela falou comigo também. Graças a Deus, falou comigo. E eu me arrependo no pó e nas cinzas e quero estar a cada dia mais e mais próximo do Senhor, da sua santidade, me despojando do meu eu para recebê-lo. E você que nesta manhã se encontra debilitado na fé, fraco na fé, a Bíblia falou muito aqui, a palavra falou muito de paz. Você que está com a alma aflita, você que está cansado de lutar com as suas próprias forças e a derrota na sua vida, espiritualmente falando, ela é constante. Eu quero apresentar a sua vida ao Senhor aqui na frente. Se você é essa pessoa que a palavra alcançou nesse sentido, pastor, eu estou fraco espiritualmente, os problemas têm sido maiores do que a força que é em mim, eu preciso desse fortalecimento, eu preciso dessa força. Eu reconheço que eu tenho sido governado pelos problemas e não pela tua mão, não pelo teu amor, não pela tua misericórdia. Se foi com você que a palavra falou nesta manhã e você se encontra nessa situação, vem aqui à frente, toma essa atitude de fé
nós vamos apresentar a sua vida a Deus. Nós vamos rogar pela sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Você que reconhece que os problemas na sua vida têm sido maiores do que a sua fé, vem aqui à frente. O Senhor Jesus, ele foi em direção ao cego e perguntou: o que queres que eu te faça? Nós sabemos que o cego ele quer enxergar, mas o cego ele teve que confessar: Senhor, o que eu vejo? E a partir daquele momento o cego passou a ver, porque ele confessou. Ou seja, ele interagiu, ele teve participação na fé. Em nome de Jesus. Eu quero convidar o pastor Marcos para fazer essa oração em nome do Senhor Jesus. Senhor, nós te glorificamos, a Deus, pela tua palavra, que é viva, que é eficaz, a sua palavra que é poderosa, a sua palavra, Senhor, que traz a cura, que sara as feridas, a sua palavra, Deus, que liberta, que restaura, que salva. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos a Ti, Deus, porque Tu és o grande eu sou, o Todo-Poderoso. O Teu nome, Senhor Jesus Cristo, é sobre todo nome. Ao Senhor Jesus Cristo foi dada toda a autoridade no céu, na terra e até mesmo debaixo da terra. Tu és o Senhor sobre todas as coisas. E Tu és o Senhor sobre estas vidas aqui, Pai. Tu és o Senhor sobre estas vidas que vieram à frente. Tu és o Senhor sobre a vida do William, sobre a vida da Catiele, sobre a vida do Giovanni, sobre a vida da irmã Rosinha, sobre a vida da Rose, sobre a vida do Wagner, sobre a vida do irmão José. Tu és o Senhor, e agindo o Senhor, quem impedirá? Nada nem ninguém pode impedir o mover, o manifestar da glória, a autoridade e o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, que venceu a morte por cada um de vocês. Nada pode impedir, meu irmão, minha irmã, nada pode impedir, porque o Senhor não rejeita um coração quebrantado, o Senhor não rejeita um coração quebrantado, aflito, que o busca. Ele te recebe nos braços como um pai de amor. Ele não te recebe para te envergonhar nem para te condenar. Ele não te recebe para te acusar, mas Ele te recebe para te lavar no sangue dele e te purificar de toda injustiça. Ele te recebe para perdoar os seus pecados. Ele te recebe para trocar as suas vestes. Ele te recebe para pôr em seu dedo uma aliança eterna que Ele conquistou através do sangue dele na cruz. A cada um de vocês foi dado o direito e o poder de ser feito filho de Deus. Tome posse dessa verdade. Tu és filho do Deus vivo. Tu és filho do Deus vivo. Tu és filho do grande eu sou. Tu és filho do Deus vivo. E sobre a tua vida está o sangue de Jesus. O Espírito Santo, sob o som que conhece cada coração aqui. Essas pessoas que deixaram seus lugares e vieram à frente com um passo de fé, declarando: eu preciso de ajuda, eu preciso de socorro. Essas pessoas estão aqui clamando pela tua presença.
Fala aqui comigo. Isso é para quem crê. Aquele que crê recebe. Amém? Aquele que crê recebe. O Senhor te trouxe aqui nesta manhã. Não é por acaso, irmão. Não é por acaso. E que você receba agora o seu lugar. Que você receba agora, em nome de Jesus, aquilo que o Espírito Santo tem para ministrar sobre a tua vida. Se é cura, que seja curado em nome de Jesus. Se é perdão, que seja perdoado em nome de Jesus. Se é um renovo, que seja renovado em nome de Jesus. Se é um arrependimento, que seja constrangido agora. Que haja arrependimento, seja gerado no teu coração arrependimento em nome de Jesus. Vai receber, irmão. Recebe em nome de Jesus. Isso não é falar, isso não é religiosidade, isso é Bíblia. Isso é a palavra de Deus para aqueles que creem. Porque o Senhor, Ele habita em mim e louvores. Porque o Senhor está onde dois ou mais estiverem reunidos no nome dEle. Ele está aqui. Ele som do teu coração. Tudo isso são verdades bíblicas, liberadas sobre as nossas vidas. Então saia do engano que você pega aqui nessa manhã, simplesmente para cumprir um rito. Saia do engano que você veio aqui nessa manhã, porque recebeu um convite de algum irmão. Você veio aqui porque o Senhor tem um propósito sobre a sua vida. Creia nessa verdade uma vez por todas, em nome de Jesus. Amém. Você veio aqui porque o Senhor queria falar para você que somente através dele você pode ser salvo. Porque o Senhor queria falar para você que através da palavra dele Ele te renova, Ele te sustenta, Ele te guarda. Você veio até aqui porque o Senhor tinha algo de secreto para falar com você. E nem o pastor Marcos sabia, e nem eu estou falando agora sei, mas o Senhor e você sabe algo íntimo do teu coração. E talvez nem a tua esposa, ninguém da tua família saiba, mas o Senhor sabe, porque Ele te conhece, porque Ele conhece a cor dos teus olhos, a cor do teu cabelo, a cor da tua pele, porque Ele conhece cada célulazinha do teu corpo, foi Ele que fez. Ele te conhece melhor do que você a si mesmo. E Ele te trouxe aqui porque o teu segredo, você acha que é só teu, mas é dele também, porque Ele é teu Pai, Ele te ama, Ele te chama pelo teu nome. Então que você receba do Senhor sobre as tuas mãos desde agora, e que alcance o teu coração, que renove o teu espírito abatido, que traga refrigério à tua alma.